Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Estou aqui hoje para trazer mais um vídeo curto com grandes verdades. E hoje o tema é congregar. Por quê? Porque temos hoje um número muito grande de pessoas sem estar congregando. Pessoas que estão até mesmo levando uma vida com Deus, mas não tem uma congregação. Muitos por causa de algumas decepções, sempre com o homem, pois com Deus não há decepção. Deus é fiel e justo, verdadeiro, e a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Por quê? Porque o homem é falho, Deus nunca falha e nunca falhou. Então fique firme com Jesus, e se você se decepcionou, já receba a primeira palavra: volte aos caminhos do Senhor, porque Jesus não te decepcionou e Ele está pronto para mudar a tua história. Agora vamos lá. Devemos ou não devemos congregar? O que a Bíblia diz sobre congregar? Ela me dá a direção de que eu devo congregar, ou ela me deixa livre para escolher, congrego ou não congrego. Vamos lá então, quero deixar aqui três textos bíblicos e você vai decidir se congrega ou se não congrega. Preste atenção, Hebreus capítulo 10, versículo de número 25 diz assim: não deixai a vossa congregação, como é costume de alguns. Se a Bíblia está dizendo, o primeiro passo, para eu não deixar a minha congregação, então ela está dizendo que eu devo ter uma congregação. E ela vai me dar ainda mais uma ordem de eu não deixar essa congregação, e dizendo que ainda é o costume de alguns fazer isto. Hebreus 13, versículo de número 17 diz: obedecei aos vossos pastores, porque esses velam por vossas almas, como hão de dar conta delas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Se a Bíblia me ordena obedecer aos meus pastores, então ela está me direcionando a ter um pastor. Para eu ter um pastor, eu preciso congregar. Eu não posso ter um pastor se eu não congregar. Ninguém vai querer ser o meu pastor se eu não estiver debaixo da cobertura dele, se eu não estiver debaixo da tua autoridade, tendo até mesmo o direcionar de muitas áreas da minha vida desse pastor. Pois bem, vamos para o último texto, um dos mais importantes para mim. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 12, diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Mas a Bíblia vai dizer, nesse texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12 em diante, que o corpo é composto, ou seja, por pessoas, mas que cada um tem a sua função e vai ter a representação dos órgãos de um corpo humano. Qual? Alguns vão ser olho, outros vão ser perna, outros vão ser braço, outros vão ser o olfato e outros vão ser o ouvido. Nenhum deles vão ser a cabeça, pois Cristo é a cabeça. E quando você vai lendo o texto, no final do texto você vai ver que a Bíblia faz questão de dizer: porventura, com acento de interrogação, são todos apóstolos? Porventura são todos profetas? Porventura são todos operam nos dons da cura, nos dons de maravilha, fazendo, ou seja, nós pensarmos o seguinte: um precisa do outro. O olho precisa da perna, a perna precisa do braço, o braço precisa da orelha, ou seja, o corpo só é completo quando está reunido. Então você não é igreja sozinho, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, se você tem uma vida com Deus, é óbvio. Mas você não é igreja solo, você reúne-se com seus irmãos. Então ali está o pé, está a perna, está o olho, está o ouvido, e daí, com certeza agora, a igreja está completa. Então preste atenção, um braço fora do corpo, amputado, funciona? Não funciona. Então o braço precisa se reunir com a perna, com o outro braço e com as outras partes do corpo. O que isso significa? Eu devo congregar. Eu preciso ter a congregação. Mas apóstolo, é muita confusão, é muitas pessoas que fazem fofoca, isso e aquilo. Não há neste mundo lugar perfeito para você servir a Deus. Por quê? Porque as pessoas são imperfeitas, como você também é, eu também sou, e nós nos reunimos em um lugar, é óbvio que vai ter problemas. Porém, você tem que ser fiel e verdadeiro para que Deus possa te abençoar. Se você não está congregando, volte, ache uma congregação, não olhe para os defeitos, nem para os problemas dos pastores, nem de ninguém. Sirva a Deus, se reúna com seus irmãos e seja você luz para os que estão perdidos. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida.